Estamos aqui com um homem de 52 anos, hipertenso, diabético, insulina independente, dislipidêmico, que refere já há alguns meses uma dor torácica bem típica e que nas últimas semanas está ficando aos mínimos esforços. Então parece ser uma dor típica de angina, né? Exame físico inespecífico e a gente vai para o eletrocardiograma sempre seguindo a nossa sequência de 9 passos. Então, primeiro passo, identificação do paciente, 52 anos, homem, dor típica, etc. Segundo passo, padronização. Então aqui embaixo a gente vê, né, 25 milímetros por segundo, tá de boa. E amplitude N tá de boa também. Cada 1 milivolt equivale a 10 quadradinhos, né, milivolt. Equivale a 10 quadradinhos. A gente poderia ver a padronização aqui pelo lado também, vendo aqui o retângulo, ocupando 10 quadradinhos de altura, né, então tá ok. Terceiro ponto, a gente tem que ver o ritmo, se é sinusal ou não. Então, eu olho para D1, D1 tem onda P positiva. Depois eu vou para AVF. AVF também tem onda P positiva. E depois eu vou para o D2 longo, onde eu vejo que as ondas P têm mesmo aspecto entre si e a cada onda P se segue um complexo QRS. Então, sim, o ritmo é sinusal. Próximo passo é saber quanto é que está a frequência cardíaca, mais ou menos, desse paciente, né? Então, se a gente pegar aqui entre esse QRS e esse, já que o ritmo é regular, eu posso calcular a quantidade de quadradões. Então, aqui, 1 quadradão, 2, 3, 4... Enfim, aqui vai dar 4,5, né? Digamos que fosse 5. Se fosse 5 certinho, 300 dividido por 5 ia dar uma frequência cardíaca de 60. Contudo, não é 5, é 4,5, alguma coisa assim, né? Então vai dar um pouco mais alto que isso, 65, 70 talvez. Posso ver a fila aqui, né, da máquina e vejo que está em 67 batimentos por minuto. Então, um ritmo sinusal, de boa, sem grandes alterações. Próximo ponto, item 4, onde a gente vai ver onda P, a procura, né, de sobrecargas de átrios. Lembrando que D2, D3 e AVF são derivações boas para ver ato direito. Se a onda P tiver mais do que 2 quadradinhos e meio, sugere sobrecarga de ato direito. Não é o caso aqui. E átrio esquerdo eu costumo ver aqui em V1. Se a porção negativa de V1 ultrapassar 1 quadradinho de amplitude e de duração, aqui a amplitude não chega nem perto de dar 1 quadradinho. A duração talvez dê um pouquinho mais do que isso, mas enfim, não tem índice de Morris negativo. Não temos sinais de sobrecargas de átrios. Item 5, a gente vai ver o intervalo PR. Então, se eu der um zoom aqui grande no D2, eu vou ver que entre o começo da onda P e o começo do QRS, a gente tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos e uns quebrados. Normal. Item 6, a gente vai ver o QRS, começando pela regra de 1 segundo, olhando para D1 e D2 para ver se o eixo é fisiológico. Se ambas as derivações forem positivas, ou pode ser até isodifásico, não pode ser negativo, resumindo, está fisiológico. Então aqui está positivo, está fisiológico. Mas não vamos ficar só nessa não, vamos dizer direitinho. Vou procurar dessas derivações aqui, periféricas, qual aqui está isodifásica. E me parece que isodifásica aqui em D3, né? A gente vê aqui um QRS pequenininho que tem uma amplitude similar, positiva e negativa. Bem, D3, a gente sabe que está aqui, né? Apontando para mais 120 graus. Então, se está isodifásica aí, estaria 90 graus de D3. Então, de duas uma, 120 menos 90, pode ser que ele esteja apontando aqui para mais 30, ou poderia ser que tivesse um desvio extremo do eixo, apontando aqui para o quarto quadrante. Como é que eu faço para ver isso? Ó, quem é que está perto aqui de mais 30 graus? D1 e D2. D1 e D2 são positivos, né? Então, beleza, está mais ou menos aqui, realmente mais 30 graus fisiológico o eixo do QRS. Beleza, além do eixo, tem vários outros parâmetros que eu tenho que avaliar. Por exemplo, a duração do QRS. Passa de 3 quadradinhos de duração ou não? Não passa, né? Eu dando um zoom aqui, claramente está bem abaixo de 3 quadradinhos. Eu tenho sinal de sobrecarga de câmaras, por exemplo, QRS de alta amplitude, etc. Não, pelo contrário, eu tenho uma baixa amplitude, né? Olhando aqui por cima, eu vejo que os QRS têm amplitude baixa. O critério para baixa amplitude, a gente usa 5 milímetros nas derivações periféricas e 10 milímetros nas derivações precordiais. Então, tem uma derivação ou outra que chega perto de 5 milímetros, né, tipo aqui em D1. Mas, de forma geral, a gente olhando o eletro como um todo, tem baixa amplitude, né? Esse paciente aqui também tinha antecedente de cigarro, né, de ter fumado bastante. Às vezes, o paciente com DPLC, hiperinsuflação pulmonar, tem esse padrão de baixa amplitude. Ok, então não tenho sinais de sobrecarga de ventrículos, né, na história. Outro parâmetro que a gente tem que ver é progressão de onda R. E aqui a gente tem uma alteração, né, porque normalmente a gente tem uma onda R pequenininha aqui em V1, que vai crescendo
Normalmente a onda R torna-se maior do que a onda S em V3 ou em V4, atinge a onda R, tem a máxima voltagem ali por V5, mais ou menos, até chegar em V6. Aqui a gente não tem isso, né? A gente tem, pelo contrário, a gente tem uma área eletricamente inativa de V1 a V3. Ó, V1, V2 e V3, a gente tem um complexo QS, que a gente chama, né? Um complexo completamente negativo. Quando a gente pega um complexo QS, né? A gente tem um padrão ali que sugere área eletricamente inativa, né? Não está gerando onda R. Isso daqui tem muita gente que pensa que já é igual a infarto prévio. Quer dizer que com certeza meu paciente infartou previamente? Não, não é certeza, porque outras coisas podem dar área eletricamente inativa. Doenças infiltrativas, como amiloidose, até uma coisa rara da gente ver, mas metástase para o miocárdio, né, que pode acontecer às vezes de alguns cânceres, enfim. Então, certamente, epidemiologicamente, a principal causa é o paciente ter tido um infarto prévio. Mas como assim, Eduardo? Se o paciente ter infartado sem ter tido dor, certamente, né? Paciente diabético, insulina independente, muitas vezes tem aquelas desautonomias que não sente dor mesmo, né? A apresentação, muitas vezes, do componentes químicos já é dispneia, quadricencia cardíaca. Mas é importante essa mensagem, que a área eletricamente inativa não é igual ao infarto. Epidemiologicamente, é o mais comum e certamente num paciente como esse, que a gente falou que tem inúmeros fatores de risco e que está com um quadro clínico muito sugestivo, né, de angina, certamente vai ser a minha hipótese, que o paciente teve um infarto prévio, provavelmente assintomático. Agora, perdeu aqui uma área boa, né, de músculo do ventrículo esquerdo, e por isso está evoluindo com um quadro podendo inclusive evoluir com um quadro de insuficiência cardíaca, né? Que mais aqui que a gente tem de alteração? Então, por enquanto, área eletricamente inativa, aonde parede anteroseptal, né? Quando pega V1 e V2 e V3, a gente chama de região anteroseptal. Isso aqui geralmente é a DA que está fechada do paciente, ou que já fechou no passado. Além disso, certo? Itens 7 e 8, a gente veria aqui segmento ST, onda T. Aqui nesse eletro especificamente a gente não tem nenhuma grande alteração. Não, como não tem, Eduardo? Aqui em V3 mesmo a gente tem um suprinha. Mas lembra que V2 e V3 você pode ter um supra ali de até 2,5 mm se forem se tratasse de homem jovem abaixo de 40 anos. 2 mm se for homem acima de 40 anos, que é o caso do nosso paciente. E 1,5 mm se for mulher. Então esse suprinha aí que a gente vê em V3 não tem tanto significado patológico, né? E por fim, se a gente for falar aqui do item 9, que é o intervalo QT, a gente pode usar aquela regra básica, né? Que eu pego aqui a distância entre um QRS e outro, divido, aí eu vou fazer grosseiramente mesmo, pela metade, e se a onda T ficar à esquerda dessa linha, como é o caso aqui, sugere um QT normal. Já se a onda T fizesse assim, ela fosse cortada pela linha, sugeriria um QT aumentado. Então, resumindo, o que é que eu vejo aqui desse eletro que chama atenção? Baixa voltagem, isso aí pode ser pela hiperinsuflação pulmonar, e principalmente essa área eletricamente inativa aqui de V1 a V3. O que, juntando as peças do quebra-cabeça, né, paciente com dor torácica bastante típica, vários fatores de risco, eu tenho que pensar que esse paciente já teve algum infarto prévio, assintomático ou coisa do tipo. De fato, esse paciente foi encaminhado para a cintilografia que mostrou uma captação fixa na região do ápice todo e depois foi para a CAT que mostrou um CAT triarterial com indicação cirúrgica. Então, está aqui aquele exame que você tem em qualquer canto e que ajudou muito na compreensão do que é que estava acontecendo com esse paciente com dor torácica típica.